Paz do Senhor, meus amados. Desejo a todos aí uma madrugada abençoada na presença do Senhor, né? Agora são 3 horas da manhã. Vamos começar aí uma semana abençoada na presença de Deus. Desejo a todos, em nome de Jesus, né? Você que participa comigo das lives toda madrugada, às 3 horas da manhã. Você também que durante o dia assiste esse vídeo, né? Eu espero e confio e creio muito em Deus, que tem ajudado muito a sua vida através dessa ferramenta que nós temos, né? De poder evangelizar, né? De poder alcançar vidas, pessoas, né? Além do nosso ministério, também pessoas que estão distantes, que não faz parte do nosso ministério, né? Que não congrega conosco fisicamente, mas tem congregado conosco nas redes sociais, aí tem participado. Eu peço muito a Deus que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, seu projeto, as suas finanças. Eu peço a Deus que Deus ele possa tocar em seu coração, né, no seu íntimo, no mais profundo, para que você possa ser uma pessoa melhor, né, e venha se tornar um homem, uma mulher de Deus abençoada, né, e abençoado. Espero que nessa madrugada, como você viu aí no título aí, conte para Deus as suas necessidades, né? Essa é a verdade. Nós temos que entender, né, em relação à nossa vida, que tudo é baseado, tudo pertence a Deus, tudo está no controle de Deus. A nossa vida ela tem que ser regrada totalmente, né, por Deus, ela tem que ser conduzida por Deus, né? A nossa vida ela tem que ser uma vida plena, né, diante de Deus. Deus abençoe aí o nosso amigo aí Marcos Douglas, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém, meu amigo. Eu quero trazer uma palavra hoje onde ela vai trazer um suporte, né, para pessoas que não têm esse entendimento, tá? Ela vai ser encontrada ali no livro dos Salmos, Salmo 51, é um salmo de Davi. Eu quero trazer aos nossos corações para que nós possamos entender um pouco a respeito, né, do homem, de uma mulher, né, de uma pessoa que ela tem que ser lançada diante de Deus, ou seja, ela tem que ser uma pessoa que ela confie totalmente em Deus, tá? No Salmo 51, o verso 1 diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Meus amigos, meus irmãos, olha só que palavra abençoada essa de Davi. O que Davi nos ensina no Salmo 51? Davi nos ensina a ser uma pessoa mais íntima de Deus, tá? Olha que este homem aqui, ele foi colocado como o homem segundo o coração de Deus, tá? Ele teve esse mérito, mas a Bíblia nos ensina no capítulo 51 que aqui Davi está tendo um diálogo, ou seja, Davi está orando, está falando com Deus, ele está dizendo que ele é um pecador, dizendo que ele é um homem cheio de falhas, cheio de iniquidade. E o que me chama a atenção é que Davi não conta isso para ninguém, tá? E é isso que eu quero que você entenda. A visão de Davi, a oração de Davi, a comunhão de Davi é diretamente com Deus.
não é com o vizinho da direita, vizinho da esquerda, com fulano A, com fulano B, com alguém no seu trabalho, com um amigo, com um irmão, com um colega. Não, Davi não conta o seu problema, as suas dificuldades para ninguém, porque Davi sabe que ninguém consegue resolver. Ninguém consegue resolver o problema instaurado dentro de você, ou com você, ou na sua vida. Tá? Isso aqui é um salmo de despertamento para a nossa vida, para que a gente possa entender. Todo mundo erra, meus amados. Todo mundo. Não tem esse ser humano que não erra. Lembra da mulher que foi pega em adultério, no ato de adultério? A Bíblia diz que ela errou, ela pecou e ela era digna de ser julgada, tá? De ser julgada. E o julgamento dela era um apedrejamento segundo a lei de Moisés no Antigo Testamento. Ou seja, quando pegaram aquela mulher e trouxeram ela e colocaram ela ali próximo a Jesus e disseram, mestre, pegamos essa mulher num ato de adultério e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, né? E Jesus ali, ele para um tempo, ele fica ali no chão, a Bíblia diz que ele escreve alguma coisa e logo em seguida ele levanta a cabeça, olha para aquela multidão, porque a Bíblia nos menciona que a multidão pegaram pedras, tá? Pegaram pedras do maior ao menor para poder atirar naquela mulher por conta do julgamento. E Jesus olhando para a multidão e diz assim, olha, quem não tem pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que quando eles escutam aquilo é um choque. Por quê? É um choque diante deles. Porque Jesus trouxe à tona a realidade. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles, dizendo assim, quem de vocês nunca pecou? Quem de vocês que hoje, no dia a dia ou no seu dia, nunca pecou, não pecaram? Então, se vocês são santos dessa maneira e vocês acham que nunca pecou, então vocês matam, tiram a vida. Quando eles olham para aquela situação, quando eles escutam essa palavra de Jesus, aquilo é um choque de realidade dentro daquelas pessoas. E o que acontece? A Bíblia diz que todos, começando do maior ao menor, todos lançaram as pedras no chão e foram embora, se retiraram um por um. Por quê? Porque a realidade dói. A realidade machuca, a realidade traz à tona, né? O que muitas das vezes as pessoas escondem dentro dela. Muitas pessoas querem trazer uma realidade, passar uma realidade que ela é santa, ou seja, que ela é um santarrão, que ela não peca, que ela não faz nada, não comete erro, sabe? E ela começa a julgar outras pessoas, só fulano que erra, só ciclano que erra, só beltrano que erra. Eu sou uma pessoa justa. É como a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 18, verso 13, a Bíblia fala a respeito do publicano e do fariseu. Né? A Bíblia diz que sobe esses dois homens, Jesus contando uma parábola, sobe para orar. E chega lá, o fariseu começa a dizer, Senhor, olha para mim, que eu sou justo, que eu sou bom, eu não sou igual a esses homens aí, maus, que cometem pecado. E ele começa ali a se justificar por ele mesmo, dizer que tudo isso faz parte dele, né? Que ele é a pessoa melhor do mundo, não é igual não é igual o publicano, né? E aí Jesus, ele conta essa parábola e diz assim, a mesma coisa fez o publicano, ele também subiu para orar, mas quando ele sobe para orar, ele começa a orar e a sua oração, ele começa a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou falho, Senhor, que sou pecador, olha para mim. E a Bíblia diz que ele começa a chorar, suas lágrimas começam a descer, as palavras faltam. A Jesus diz, qual desses dois que foram justificados? O publicano, que clamou a Deus por misericórdia dizendo que era pecador, ou o fariseu que disse que ele era bom, que ele não era igual aos homens, que ele não errava, que ele não matava, que ele jejuava 2 vezes na semana, né, que dava o dízimo de todas as coisas, ou seja, querendo se justificar diante de Deus, dizendo que ele era santo. Mas nós sabemos, meu amado, que a misericórdia de Deus é longânima, ou seja, aquele publicano, ele chegou diante de Deus, ele clamou diante de Deus, porque ele sabia que ele tinha um problema, igual Davi aqui, ele tinha uma dificuldade,
Sabe, quem tem dificuldade, meus amados, não tem que estar contando a um, contando a dois, não, eu não tenho que estar contando a ninguém. Você que tem dificuldade, você que está sofrendo assolação, uma doença, você que sofre, acometido por alguma enfermidade, né? As portas de emprego fechou, as pessoas te abandonaram, você está numa situação deplorável, terrível, né? Sozinho, muitas das vezes é repugnado por certas vidas, por certas pessoas que te menospreza. Eu quero te dizer, o teu negócio é com Deus, não é com pessoas, tá? Pessoas passam. Pessoas estão contigo nesse momento, mas depois te abandona, nega a sua vida. Como a gente olha, consegue negar até a eficácia de Deus na vida delas. Ou seja, quando a gente olha para isso, Davi dá um respaldo para nós de como ser um homem que vai até Deus, que conta os seus problemas para Deus, que conta os seus prejuízos para Deus, porque todos nós temos prejuízo, nem sempre a gente está vencendo, tem vezes que a gente cai, tem vezes que a gente está frustrado, tem vezes que a gente quer sumir, quer desaparecer, como dizem, chutar o pau da barraca. Isso sim acontece conosco, porque nós somos homens. O apóstolo Paulo, um dos homens, e se não é um dos maiores evangelistas após Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele chega no momento, no ápice da vida dele, que ele está acabado, ele está derrubado, ele olha para Deus e fala: Senhor, passa de mim, se possível for, tira de mim esse espinho, né, da minha carne. O apóstolo Paulo ali não está aguentando, a situação está difícil, e ele começa a clamar a Deus: Senhor, eu estou fraco, eu não aguento mais. Aí Deus olha para Paulo e diz: Paulo, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza, Paulo. Ou seja, Deus estava mostrando para Paulo, e Paulo ele nos ensina também que os nossos problemas, a nossa vida, ela se baseia em Deus. Todos nós temos problema, todos nós temos dificuldade e tristeza, mas é momento da gente ficar cabisbaixo, é momento da gente olhar e procurar uma pessoa que não está apta para nos ajudar, contar os nossos problemas. Não sei, talvez você tenha um problema com seu esposo, tem um problema com sua esposa, com o filho, né? Tem um problema dentro do seu trabalho, faculdade, até dentro mesmo da sua congregação você tem problema, tem dificuldade. E o que você vai fazer? Você vai contar para o irmão que você está com uma dificuldade com alguém dentro da sua convivência, na sua congregação, no seu ministério. Você vai contar para ele, para que possa surgir uma fofoca, uma contenda. Você vai falar do seu problema, da sua dificuldade dentro do seu trabalho para alguém. Você vai falar na sua faculdade, você vai falar na sua escola para alguém que você está com problema. O máximo que você vai conseguir obter é outro problema, porque a pessoa que vai te ouvir, ela vai falar para você de outra pessoa, para outra pessoa, vai usar teu nome e vai sair espalhando, dizendo que você está com problema com fulano, com cicrano, com beltrano. E aí você, em vez de resolver aquele problema, trouxe um problema maior ainda para a sua vida. Maior ainda. E o que acontece? Aí quando você se vê num problema maior, aí chega a hora de você apresentar o seu problema para Deus. É isso que eu quero te dizer. Não espere acontecer algo grande na sua vida, um problema maior. Não espere as coisas acontecerem na sua vida para te colocar para baixo, para você ir buscar a Deus. Não, não faça isso. Davi nos ensina, a situação apertou, correu para Deus. A Bíblia nos ensina, lá em Marcos 1,40, o Evangelho de Marcos 1,40, a Bíblia nos menciona a respeito de um leproso, e ele se aproxima de Jesus. Jesus está ali naquele momento e ele se aproxima ali na sinagoga e diz assim: mestre, ele clama a Deus porque ele tem um problema. Tá? Ele tem uma dificuldade, é leproso. E quem conhece a Bíblia, quem sabe da palavra do Senhor, e sabe que o leproso ele tinha que ficar distante das pessoas, ou seja, num leprosário ele tinha que estar afastado da sociedade por conta daquele problema, daquela enfermidade. Mas esse aqui ele toma uma atitude, ele vai buscar quem pode resolver o problema dele. Ele não fica no leprosário, ele não fica distante, ele fala assim: não, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, e essa minha dificuldade é a lepra.
eu estou afastado da sociedade, eu estou afastado das pessoas, então eu vou buscar quem pode resolver meu problema. E quem podia resolver o problema do leproso naquela época, naquele momento, e não é só naquela época, hoje também é a mesma coisa. Quem é que pode resolver o meu e o teu problema? Jesus. Ele toma atitude, aproxima-se de Jesus e diz: mestre, se queres, tu podes me limpar. Aí Jesus olha para ele e diz: quero. Ou seja, seja limpo. Jesus diz: quero, seja limpo. Por quê? Porque o leproso levou o problema, levou a dificuldade dele até Jesus. Nós temos que entender que nós devemos levar os nossos problemas até Deus, diante de Deus. Porque se esse leproso tivesse levado o problema dele para Pedro, para Tiago, para João, para os apóstolos, não ia resolver. Não ia resolver. O máximo que podia acontecer é falar assim, ó, fica aí sentadinho aí, espera aí, que quando Jesus acabar a ministração, quando Jesus estiver aqui, a gente vai lá até Jesus orar e fala com ele, quem sabe. Não, ele toma uma atitude. Ele diz assim, não, eu vou diretamente em Jesus, eu não quero negócio com Pedro, Tiago, João, Maria, não quero, porque quem pode resolver o meu problema é Jesus. Quem pode resolver o seu problema nessa madrugada é Jesus, meus amados. Não é outra pessoa. Não é fulano, ciclano, beltrano, não é pastor, não é presbítero, não sei qual a sua denominação, quais são os cargos eclesiásticos que tem, não sei quais são, mas nenhuma dessas pessoas pode resolver o seu problema. O máximo que nós podemos fazer, meus amados, é orar e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, mas resolver o problema, entrar na causa impossível para o homem, que a maioria das situações são causas impossíveis, como doença, uma enfermidade grave, um tumor, um câncer, um nódulo, essas doenças que para a ciência o homem não tem como e não tem cura. Tá? Não tem cura, possa ser que eles operem, mas muitas das vezes não tem cura. Ou seja, para o homem, para a ciência, não tem cura, mas para Deus tem cura sim, tem cura. Tem cura. E se tem cura, você tem que ir até aquele que pode curar. E só quem pode curar é Jesus. Só quem pode fazer o milagre é Jesus. Ninguém mais pode fazer esse milagre nessa vida, na sua vida, na minha vida, a não ser Jesus Cristo. A Bíblia também fala no livro de Mateus 15, 22, fala de uma mulher que ela foi ao encontro de Jesus. Jesus, ele chega na região de Tiro e de Sidom e ele começa a evangelizar, a pregar naquela região. E vem uma mulher daquela região ali e ela corre diante de Jesus. Ela tem um problema gigantesco em casa. A Bíblia menciona e diz que ela tem uma filha e essa filha está em casa, miseravelmente, com um demônio imundo, né, que está possuindo ela, está destruindo a vida dela. Aquela mulher fez muita coisa, meus amados. Aquela mulher correu de um lado, correu do outro, correu para muitos lugares, muitas alternativas, tá, para poder trazer a cura para sua casa, para sua filha, mas não conseguiu. Ela não obteve resposta. Ela ouviu falar, dizer, ó, tem alguém por aí que está pregando na região de Tiro e de Sidom, e o nome dele é Jesus. Eu já ouvi falar, esse Jesus, ele faz milagre, ele cura, ele liberta. Aí a mulher não pensa duas vezes, meus amados. Ela corre para os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela vem de longe, ela começa a gritar, porque quem tem um problema, quem tem uma dificuldade em casa, quem passa dificuldade, quem passa tristeza, dor, acometido por enfermidade, aquilo que o homem não pode curar, ele clama, ele grita mesmo. Então de longe ela já vem gritando: Senhor, socorre, me ajuda, ajuda a minha casa. Aí a Bíblia nos ensina que os apóstolos logo olham e dizem assim: Senhor, despede essa mulher, que ela vem gritando atrás de nós, que nem uma louca, que nem uma maluca. Mas por quê? Porque os discípulos naquele momento não tinham problema em casa, não tinha dificuldade em casa, não tinha alguém quase morto dentro de casa, igual Jairo, não tinha ninguém dentro de casa cometido com enfermidade, não tinha dentro de casa a falta básica e a necessária para o alimento dos filhos, não tinha dentro de casa filho pedindo alimento, não tinha. É por isso que eles dizem para Jesus:
Despede ela, porque vem gritando atrás de nós. É fácil, meus amados, olhar para os outros e ver a dificuldade das outras pessoas e fechar os olhos para isso. É muito fácil. Agora, quando você passa, você sabe como que é a situação. É por isso que essa mulher, ela correu e gritou. Falou para Jesus: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está dentro de casa miseravelmente. A gente, quem conhece a história sabe, Jesus diz: olha, eu não vim para os de fora, eu vim para os de dentro, para a casa de Israel. E ele continua ali dialogando, falando com ela: olha, não nós não podemos pegar o alimento, o pão da mesa dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí ela insiste, diz assim: mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, a mulher não era uma mulher judia, não fazia parte ali do povo de Israel, mas ela clamou, meus amados, porque ela tinha um problema. Ela tinha uma dificuldade, ela vai atrás, ela corre, diz: socorre. E Jesus diz assim: grande é a tua fé, mulher, vai, porque hoje a tua filha foi curada, a tua filha é curada. Ou seja, aquela mulher só saiu aos pés de Jesus depois que contou o problema para Jesus e depois que ouviu a solução da boca de Jesus, quando Jesus disse assim: vai, porque a tua filha está curada. Ou seja, Jesus ali deu aquela palavra porque aquela mulher, ela lançou aos pés de Jesus toda a sua ansiedade, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua mágoa. Ela lançou aos pés de Jesus os seus problemas. Ou seja, o que nós somos acometidos, nós temos que lançar aos pés de Jesus. É isso que tem que acontecer. Porque se a gente não lançar aos pés de Jesus, nós vamos lançar quem? Quem é que pode resolver o teu problema? Quem é que pode resolver o meu problema hoje? Ah, o meu problema é falta de dinheiro. Todo mundo nessa pandemia está em falta de dinheiro, muita gente desempregada. Você vai correr atrás de quem? Ah, eu vou correr atrás de alguém, eu vou pedir um dinheiro emprestado. Ah, o meu problema é a falta de cumplicidade de pessoas que estão à minha volta. Eu sou uma pessoa rejeitada. Você vai correr atrás dela. O máximo que você pode ter e obter é uma simples fala de dizer assim: eu te amo, eu estou contigo, estamos junto. É isso que você pode obter de pessoas, mas a realização daquilo que você precisa, do milagre para a sua vida, sabe? Da sua necessidade, daquilo que você necessita, você não consegue obter de pessoas. É isso que eu quero passar para você, é isso que o Salmo 51 de Davi está passando para você. Nós vemos outra atitude também, o ladrão da cruz, lá em Lucas capítulo 23, verso 42, a Bíblia vai falar do ladrão da cruz. E tem dois ladrões na cruz junto com Jesus, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E ali eles começam a questionar. E um deles diz assim: olha, se tu és o Messias, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva a gente também, se tu és o Messias, o Filho de Deus. E ali começa a debater. Você pode ver, meus amados, tem pessoas que ela é tão sensível, que ela sabe que ela tem que buscar a Deus, e ela sabe que ela é dependente de Deus, mas tem pessoas que são tão arrogantes, que ela mesmo na hora da situação tão difícil, tão precária, que nem o ladrão, um dos ladrões que estava na cruz do Calvário, naquela situação prestes a morrer, naquela cruz, e mesmo assim não reconheceu Jesus, estava com o seu problema, mas um deles, um dos ladrões olhou assim: para de falar tais coisas, porque a gente cometeu crimes, cometeu pecado, e é necessário que a gente esteja aqui para pagar pelos nossos erros. Mas esse que está aí, ele é justo, ele não cometeu nada, não fez nada. E ele começa a falar para o outro ladrão, dialogando, e nas suas palavras chega um momento que ele diz assim: Senhor, lembra de mim. Ele deixa bem claro, olha a sensibilidade daquele homem. Ele reconheceu Jesus, ele diz assim: lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aí Jesus, ele toma aquela postura para mostrar, meus amados, que todo aquele que busca Jesus, que todo aquele que se entrega a Jesus, que todo aquele que coloca as suas necessidades em Jesus, os seus problemas, as suas dificuldades aos pés de Jesus, Jesus, ele tem a solução. Jesus tem a solução para mim e para a sua vida,
porque ele olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a dor que aquele ladrão estava sentindo na cruz, naquele momento, ele estava sendo transpassado ali naquela cruz do Calvário para poder trazer a alegria, para poder trazer um novo ânimo, para trazer uma nova vida para aquela pessoa. E o ladrão da cruz do Calvário, ele foi salvo. Por quê, pastor? Ele foi salvo porque essas foram as palavras de Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, o ladrão que estava do outro lado não salvou aquela pessoa. O ladrão do outro lado não teve como trazer uma alegria novamente, a vida novamente para aquele outro ladrão. O outro ladrão não teve como aliviar a dor daquela outra pessoa, não. A única pessoa que pode aliviar a minha dor, a sua dor, que pode tirar essa dificuldade, essa tristeza e essas dores que nós passamos dia após dia, como o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Não tem ninguém. Não adianta você colocar sua confiança em pessoas, não adianta você colocar sua confiança nas suas próprias forças, nas suas próprias vontades, na sua visão, na sua maneira de ver o mundo. Não adianta você colocar suas forças nisso, porque não vai chegar a lugar nenhum. O único meio de chegar a obter o seu milagre, de obter a sua necessidade que você tem, o único caminho é Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O ladrão da cruz do Calvário foi salvo porque Jesus mostrou para ele o caminho, e o caminho só é Jesus, não tem outro. Não tem como. Todas essas pessoas que eu refutei aqui, trouxe para você, mostrando para você que todas elas foram ao encontro de Jesus. No livro mesmo de Marcos, capítulo 10, verso 51, a Bíblia vai falar do cego de Jericó. Jesus, ele chega ali na cidade de Jericó, prega, ministra, evangeliza aquela cidade, e na saída, dele, daquela cidade, a Bíblia diz que tem um cego, está na beira do caminho, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele escuta Jesus falando, ou Jesus passando, ele está escutando Jesus e diz: rapaz, eu estou aqui tanto tempo, ninguém consegue resolver esse problema, mas eu já ouvi falar, eu não vejo, eu sou cego, mas eu já ouvi falar desse Jesus. Muitos estão dizendo por aí que ele cura, que ele liberta, que ele dá a visão, restaura a visão, o cego novamente, o surdo começa a ouvir, o coxo começa a andar. E a Bíblia nos ensina isso, e esse cego começa a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O único que podia resolver o problema do cego de Jericó só era Jesus. Não é então que você pode olhar, você pode notar que quando ele começa a clamar, os discípulos, alguns dos discípulos e outras pessoas, a multidão logo interrompe ele, diz: ei, para de atormentar o mestre, para de gritar, para de ser louco ali, porque não vai, Jesus está lá, não adianta. Ou seja, o milagre, quem precisa de um milagre, ele tem que buscar, ele tem que clamar. Só que você tem que entender que você vai bater em barreiras. A maioria das vezes você vai bater em barreiras. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel começa a orar, No princípio, a oração de Daniel foi ouvida aos céus, porque o anjo, ele diz isso para Daniel quando ele desce. Mas o príncipe da Pérsia reteu não a oração de Daniel, mas a resposta da oração de Daniel. Ou seja, quando o anjo desce, depois de passar, a Bíblia diz que o anjo, ele batalhou, ele voltou, chamou Miguel veio e batalhou, para que o príncipe da Pérsia pudesse deixar, que o anjo descesse para trazer a resposta a Daniel. Ou seja, o anjo desceu. Por quê? Porque Daniel orou a Deus e foi ouvido desde da primeira vez, mas a batalha é muito grande. É igual esse cego de Jericó, ele começa a gritar e os discípulos ali, a multidão, fala assim: para, ou seja, impedindo do agir de Deus na vida daquela pessoa, do cego. E o cego mesmo assim ele não para. E um segredo, está aqui um segredo para mim e para você também nessa madrugada. Eu quero te dizer, o segredo também é clamar a Deus. Na primeira vez não deu certo, continua clamando a Deus, porque Deus, uma hora ele vai ouvir você. Uma hora Deus ele vai entrar com providência na sua vida. Por quê, pastor? Porque nós temos que ser o quê? Pessoas constantes, tanto na oração como na busca a Deus.
E o cego de Jericó, ele também nos ensina, como Daniel, constante, 21 dias, Daniel ficou orando para vir a resposta. E o anjo, quando desce, diz: Daniel, desde o primeiro dia que tu se propôs a orar, né, diante de Deus, a tua oração foi ouvida ao céu. Ou seja, quando esse cego aqui começa a clamar a Jesus, eu tenho a plena certeza, Jesus escutou alguém gritando, como a multidão também gritava, muita gente. Só que a multidão, quando ouviu ele gritar, a multidão tentou aplacar, né, a gritaria ou aquela alegria dele estar gritando, porque ele precisava naquele momento, o cego precisava. E aí a Bíblia diz que Jesus para. Quando Jesus para, ele diz assim: chama ele, chama ele. Ou seja, naquele momento pegaram, a Bíblia diz que ele tira a capa de cima dele e corre, vai até Jesus. Chegando lá, a Bíblia diz que o milagre acontece. Jesus traz à vista aquele cego novamente, ele sai dali se regozijando, se alegrando. Ou seja, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender todos esses personagens que eu trouxe aqui para você, todas essas pessoas que eu trouxe aqui, foram pessoas, tá? Que elas foram diante de Jesus, colocaram a sua ansiedade diante de Jesus, colocaram os seus problemas diante de Jesus, colocaram a sua vida diante de Jesus. Tá? Eu quero que você entenda nessa madrugada o que você passa, o que você está passando, as dificuldades, as tristezas, as dores, as calúnias, tá? As afrontas, tá? As rejeições, tudo isso você está passando, mas enquanto você não aprender que você tem que ser lançado diante aos pés e diante do Senhor, não adianta, você vai lutar e relutar com as suas próprias forças. A sua vida vai parecer que não tem sentido, mas eu quero te dizer, ela tem sentido sim, e o sentido da nossa vida, ele se chama Jesus Cristo Nazareno. Quando você aprender a lidar com isso, Jesus, ele vai te trazer uma vida nova, uma vida plena com ele. Ele vai te mostrar que tudo que você passa se resume de lutas, mas essas lutas é para te ensinar a ser uma pessoa mais forte, a ser uma pessoa mais amigável, a ser uma pessoa melhor na vida. É isso que você tem que entender. Hoje você está passando por algumas situações, então clame diante do Senhor. Coloque a sua vida em Cristo. Aprenda a viver com Cristo, porque somente em Cristo há vida e vida com abundância. Tudo isso que eu passei para você hoje nessa madrugada, todo esse resumo dessas pessoas, elas aprenderam a colocar as suas necessidades, as suas dores, tudo que elas tinham, tudo que elas passavam, as suas enfermidades, elas aprenderam a colocar aos pés de Jesus. Porque não tem outra pessoa que pode trazer a cura para você, meu amado. Não tem outra pessoa que pode aliviar essa dor que você está passando, essa rejeição que você está passando. Ninguém mais consegue aliviar. Você acha que qualquer pessoa, ou se não pessoas, vão adentrar a sua casa, a sua vida e vai aliviar essa dor, essa tristeza que você passa, esse desânimo, nessa frustração, a falta de emprego, a falta do desamor? Você acha que alguém vai entrar na sua vida para poder aliviar isso? Essa dor na alma, no espírito que você tem? Você acha que alguém tem esse poder para aliviar? Meu amado, não tem. Não tem, o ser humano não tem poder, porque uma criatura é feito do mesmo, é material que você, ele é feito de barro, né? Do pó viestes e do pó voltarás, é feito de pó, ou seja, do mesmo material, mas o único que pode resolver o meu problema, o seu problema, os nossos problemas, esse é Deus, é a única pessoa que pode, porque Ele é excelente. Ele é o nosso Criador, e se Ele nos criou, Ele é capaz de poder resolver o meu e o teu problema. A minha dificuldade e a sua dificuldade não é maior do que o Deus que nós conhecemos, porque nós adoramos um Deus vivo, que Ele vê, que Ele escuta e que Ele fala. Ou seja, e nessa madrugada Ele está falando contigo, eu tenho a plena certeza. Ele está me usando aqui, onde eu estou, do outro lado do celular, ou seja, ali do outro lado ali da tela, do computador, para poder falar contigo. As suas necessidades, as suas dificuldades, não é para você desanimar, para você parar, não é para você contar aos seus parentes, aqueles que estão à sua volta, não é para você contar a essas pessoas. Eu quero te dizer um segredo hoje: conte a Jesus, conte a Deus, porque somente Deus, Ele pode aliviar esse problema que está instaurado na sua vida. Como nós lemos aqui no princípio da mensagem, no Salmos 51, Davi contou o seu problema para Deus. Davi não contou o seu problema para os seus súditos.
Davi não contou seu problema para suas esposas, para os seus filhos, não, porque nenhum deles podia resolver nada. E nenhum deles podia conseguir trazer uma alegria novamente. Davi confessou seus pecados para Deus. Ninguém podia pagar os seus pecados, suas transgressões, a não ser Deus. Parente nenhum pode fazer isso, familiar nenhum pode fazer isso. A única pessoa que pode resolver o problema é Deus. Davi sabe disso e Davi nos ensina no Salmo 51. Ele vai até Deus e ele conta o problema dele a Deus. E os pecados de Davi, as transgressões de Davi são perdoados diante de Deus. O que você passa hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, o que você passa hoje, conte somente a Deus. O seu problema tem que ser contado somente a Deus, porque Deus irá de resolver o seu problema. Amém, meus amados? Essa foi a mensagem de hoje, nessa segunda-feira. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você, depois que sair dessa live, desse vídeo, você possa entender e ter a compreensão que somente Deus pode resolver o seu problema. Eu quero orar por você nesse momento e que nós possamos ter uma madrugada, um término ainda de uma madrugada abençoada, e aqueles que vão sair para trabalhar, aqueles que trabalham no dia a dia, possa também ser abençoado. E lembrando, o seu problema você conta para Deus e não para o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, a sua vida não é com o maligno, com o inimigo da nossa alma. A sua vida se baseia em Deus. Então o seu problema é com Deus e não com o mundo. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus e que nós possamos ser abençoados através dessa oração. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, agradecemos ao Senhor por mais essa madrugada maravilhosa, por mais uma madrugada abençoada da Tua presença, do Teu Espírito, e que o Senhor tem falado, Senhor, às pessoas que têm visto, Senhor, e ouvido, Pai, esses vídeos, a live tem sido uma bênção, onde pessoas têm sido impactadas. Eu peço a Ti neste momento, as pessoas, meu Senhor, que irão de ouvir e assistir, Senhor, este vídeo, elas sejam impactadas com a Tua presença, Deus, que elas aprendam, Pai, que a vida delas se resume ao Senhor, que elas têm que entregar a sua vida para o Senhor, Deus, porque todo problema, toda dificuldade, toda tristeza, toda dor, toda angústia, Senhor, da alma, toda aflição, Senhor, do Espírito, que ela possa, Senhor, nesta madrugada ser abençoada, onde o Senhor possa trazer o refrigério, Pai, para a alma dessa pessoa, para que ela possa ser impactada e que ela aprenda a contar todos os seus problemas, os seus sonhos, os seus projetos diante do Senhor, porque a gente olhamos para José contou os seus sonhos para os seus irmãos, a inveja foi levantada, Deus, e ali lançaram José na cova, Senhor, e venderam José para o Egito por conta dos sonhos de José. Deus, eu peço ao Senhor, essas pessoas que têm contado os seus planos, os seus projetos para outras pessoas, a inveja tem se levantado, tem tentado frustrar os sonhos delas. Eu peço a Ti em nome de Jesus nessa madrugada que o Senhor possa visitar essas pessoas e lembra a ela, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo, que os sonhos dela, meu Senhor, só são, Senhor, realizados se elas aprenderem a contar os sonhos dela diante do Senhor e para o Senhor, porque todas as coisas foram feitas para Ti e para Ti, Senhor, foram feitas todas as coisas, Pai. Muito obrigada por essa madrugada abençoada, Deus, e que o Senhor possa preparar o dia de amanhã, se assim possível for, para que a gente possa estar aqui novamente mais um dia, pregando a Tua palavra e orando para vidas, e vidas possam ser abençoadas. Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus, por pessoas que têm deixado o nome, Senhor, para a oração dos familiares, esposo, esposa, os filhos que estão acometidos no mundo das drogas, da prostituição. Eu peço a Ti por essas vidas, entra em lares, meu Senhor, transforma, Senhor, traz novamente essas pessoas para a Tua presença, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos nessa madrugada e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, nessa segunda-feira, e possa te dar uma noite, um término de uma noite, de uma madrugada abençoada. Que Deus abençoe, se assim Deus preparar. Amanhã estaremos aqui novamente para uma live abençoada às 3 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.